Privilégio, Senhor Deus, que temos de fazer parte do Teu povo, de estarmos, Senhor Deus, aqui reunidos, Senhor Deus, como Tua igreja, para cantar, Senhor Deus, a respeito da Tua palavra, cantarmos, Senhor Deus, a alegria que temos de fazer parte, Senhor Deus, da Tua igreja, e que o Senhor seja o centro, Senhor Deus, das nossas vidas, que Jesus Cristo reine, Senhor Deus, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, que os nossos afetos, Senhor Deus, sejam todos, Senhor Deus, guiados e direcionados, Senhor Deus, pela Tua palavra, por quem Tu és, pela verdade, Senhor Deus, do Teu Evangelho. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus, que esse seja o nosso desejo, e que agora, Senhor Deus, possamos estar inteiros, com a nossa atenção totalmente voltada em ouvir a Tua voz, porque cremos que a Bíblia, ela é a Sua palavra, é o Senhor falando com a Tua igreja. Portanto, agora, Senhor Deus, abre nossos corações, nossas mentes, tira, Senhor Deus, de nós toda distração, tira, Senhor Deus, de nós toda preocupação que venha roubar a nossa atenção em ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesse momento. No nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse momento. Queria dar boas-vindas, se você está aqui nessa noite nos visitando, se porventura é a sua primeira vez aqui na Igreja do Redentor, queria dizer que nós nos sentimos muito honrados com a sua presença, nós ficamos felizes demais com a sua presença aqui hoje, e queríamos dizer que no final do culto tem um presente para você que está nos visitando aqui, que talvez esteja pela primeira vez, ou não é a primeira vez, se da última vez que você esteve aqui, da primeira vez que você esteve aqui, se você não retirou o seu presente, no final do culto a gente gostaria que você pegasse ali no balcão de conexão um presente, que é uma forma da gente demonstrar a nossa alegria, a nossa gratidão, o nosso contentamento em receber você aqui nessa noite para cultuar o Senhor conosco. Nós estamos caminhando para o fim da primeira parte dessa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Como assim o fim da primeira parte? O capítulo 8 finaliza a primeira parte dessa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Série essa que nós denominamos como a identidade do rei. No mês de março, nós teremos o mês de aniversário da igreja, e depois nós retornaremos com uma segunda parte dessa série, que vai ser intitulada A Missão do Rei. Nessa primeira parte nós estamos nos concentrando nesses 8 primeiros capítulos do Evangelho de Marcos, que tratam a respeito de quem Cristo é. E é interessante porque hoje nós veremos no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, se você está com a sua Bíblia, você já pode ir abrindo a palavra de Deus. Nós veremos uma cena muito interessante que aconteceu com Jesus e seus discípulos. E para introduzir essa mensagem, antes de lermos o texto, eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Quais matérias na escola ou na faculdade você tinha ou tem mais dificuldades e que você precisou, com muita insistência, repetir aquele conteúdo, ler, para que você conseguisse aprender? Eu, particularmente, eu tive uma matéria que na faculdade eu tive muita dificuldade. E para o meu azar, eu tive que fazer 2 vezes, que foi cálculo. Eu tive que fazer cálculo quando eu fiz sistemas, aí depois eu tranquei sistemas, fui para o curso de administração e tinha cálculo de novo. Então, eu tinha sido reprovado em cálculo quando eu fiz sistemas, troquei de curso, achei que eu me livraria de cálculo, mas não. Também tinha cálculo no curso de administração. E eu tive que fazer de novo. Mas foi bom, que pela repetição eu acabei, não sei se eu posso arriscar dizendo aprendendo, mas pelo menos passando.
Eu não tenho o privilégio que o pastor Eduardo tem, ele é matemático, além de formado em teologia, ele é matemático, então, para ele, talvez cálculo seja algo simples. Para mim, é algo extremamente complexo. Mas, graças a Deus, eu não preciso mais estudar cálculo, espero não precisar. Mas era uma matéria que eu precisava repetir muito para aprender. Decorar, ler a mesma coisa várias vezes. Porque sim, às vezes nós só aprendemos através de uma repetição insistente. Você decorar, memorizar coisas, ajuda no processo de aprendizagem. E por conta dessa nossa deficiência em aprender determinadas coisas, por vezes Deus age assim conosco. E hoje nós veremos uma cena que parece se repetir na vida de Jesus e dos discípulos. A palavra de Deus, como nós falamos, lá em Marcos 8, a partir do versículo 1, se você está com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura ou através da projeção, diz o seguinte: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos responderam: como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, repartiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Essa é a palavra de Deus para nós. Há poucas semanas atrás, nós vimos uma cena muito parecida. Jesus e seus discípulos num deserto, com uma grande multidão, e essa grande multidão estava com fome. Uma situação muito parecida. Talvez você esteja até surpreso e imaginando que a multiplicação de pães e peixes foi um evento único realizado por Jesus. Talvez você nunca tenha se dado conta que ocorreu durante o ministério de Jesus 2 situações muito parecidas, onde ele realizou o mesmo tipo de milagre. Essa passagem nos encoraja a lembrar que, por vezes, nós vimos o Senhor realizar algo no passado, e isso deve nos fazer a confiar nele no presente. Mas, infelizmente, às vezes nós somos um pouco esquecidos. E até mesmo temos um coração duro. E apesar de ver o Senhor trabalhar em nós no passado, nós desenvolvemos uma incredulidade e não temos a certeza que Ele pode lidar também com o nosso presente, assim como Ele fez no passado. Nós simplesmente não entendemos. É exatamente isso
que nós estamos vendo aqui, na vida dos discípulos de Jesus. O texto fala que naqueles dias, isso nos informa que o segundo milagre da multiplicação de pães e peixes provavelmente ocorre numa região chamada Decápolis, na região de Decápolis. E isso indica uma extensão da missão do Senhor, não somente ao povo judeu, como na primeira multiplicação de pães e peixes, mas agora o Senhor realizando um milagre igual ao que ele realizou no passado, mas agora entre gentios. Embora alguns judeus também pudessem estar presentes nesse momento, nesse segundo evento, mas nesse momento o público era majoritariamente gentio. Alguns céticos negam que esse milagre tenha ocorrido 2 vezes, argumentando que o autor Marcos, de alguma forma, confundiu a tradição e narrou 2 vezes um mesmo evento. No entanto, não há confusão. Existem diferenças claras, embora sejam situações muito parecidas. Na primeira multiplicação de pães e peixes, eram 5.000 homens, o que totalizava ali mais ou menos entre 15.000 e 20.000 pessoas, uma vez que o texto apresenta um contexto judeu e foi contado apenas os homens. E o texto afirma que haviam mulheres e crianças também. No segundo episódio, os comentaristas acreditam que o número de 4.000 pessoas era o número total de presentes naquele momento. Afinal, era um período de 3 dias onde Jesus estava com aquelas pessoas. No primeiro episódio eram 5 pães e 2 peixes. No segundo, 7 pães e alguns pequenos peixes. E o autor não diz exatamente a quantidade de peixes. No primeiro episódio, nós vemos que sobra 12 cestos cheios de pães. No segundo, são 7 cestos. No primeiro episódio, Jesus faz uma oração dando graças por todo o alimento e depois os discípulos distribuem o alimento, realizando assim um milagre operado por Cristo. No segundo, nós vemos Jesus dando graças primeiramente pelo pão, e logo em seguida, ao perceber que haviam também ali alguns pequenos peixes, ele dá graças novamente também pelo peixe. Então nós vemos aqui 2 orações. No primeiro episódio, como nós falamos, o público era composto principalmente por judeus. No segundo, principalmente por gentios. Além disso, de forma decisiva, Jesus afirma claramente, um pouco mais à frente, nos versículos 19 e 20 do capítulo 8 de Marcos, que ocorreram de fato 2 refeições distintas, apesar do milagre da multiplicação ser o mesmo tipo de milagre. Apesar das semelhanças, foram 2 episódios diferentes. E talvez agora você esteja se perguntando, então como os discípulos duvidaram que Jesus poderia realizar algo para resolver o problema da fome de uma multidão, uma vez que eles haviam presenciado algo muito parecido pouco tempo antes? Como aqueles homens poderiam duvidar do poder de Deus diante de uma situação parecida, onde eles viram o Senhor realizar um milagre que resolveu aquele tipo de problema? Talvez você esteja pensando, seria natural que eles pensassem o seguinte: olha só, estamos novamente num deserto, uma grande multidão, o pessoal com fome, e temos aqui uma pequena quantidade de um mesmo alimento que o Senhor multiplicou no passado. Então, o Senhor vai fazer novamente. Está resolvido. Isso não é mais um problema para nós. Mas não é isso que acontece, como nós olhamos no texto. O problema é que nós também agimos assim.
nós também agimos exatamente como os discípulos agiram. Por vezes nós duvidamos da ação de Deus em nós, como se Ele estivesse iniciando um relacionamento conosco agora, e nos esquecemos do que o Senhor já fez conosco no passado. Por vezes nós também somos colocados à prova e agimos exatamente como os discípulos agiram. Por isso, eu gostaria de destacar uma primeira verdade ao olhar para esse episódio na vida de Jesus e dos discípulos. Jesus sempre tem um plano, mas nós só enxergamos o problema. Quantas vezes você agiu assim diante de um problema? Mesmo tendo passado por outras situações na sua vida, que Deus não te abandonou, diante de um novo problema, você parece se esquecer do que o Senhor fez no passado e de alguma forma duvida do que Ele pode fazer novamente. Mas diante de filhos tão teimosos, Deus tem um plano. E a repetição é um professor maravilhoso e eficaz. Às vezes, na primeira, na segunda e até na terceira tentativa é necessário para que a gente entenda alguma coisa. E às vezes não é suficiente. Se você é um aprendiz lento, como eu sou um aprendiz lento para cálculo, pode ser que na 10ª tentativa, uma lição valiosa seja realmente absorvida. Então não se sinta inferior. Nós estamos em boa companhia. Os discípulos eram exatamente como nós somos. Como tem aquela famosa canção popular, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Só que Jesus tem um plano. Ele quer que vejamos o seu amor também através de uma preocupação, não só com o povo judeu, mas agora com os gentios. Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Ele não é simplesmente o Messias esperado somente por judeus. Ele é aquele que veio para salvar gente de toda língua, raça e nação. Por isso eu gostaria de enumerar alguns aspectos importantes da forma como Jesus age com aquelas pessoas e assim como Ele faz conosco. O primeiro aspecto é que Jesus se importa. Isso a gente pode ver nos 3 primeiros versículos, quando diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Jesus, Ele se importa com as pessoas. No capítulo 6, no versículo 34, na primeira multiplicação de pães e peixes, nós sabemos que Jesus teve compaixão, porque o autor, Marcos, diz que Jesus teve compaixão. Agora, o próprio Jesus diz que Ele teve compaixão por aquele povo. Jesus enfatiza que a multidão não tem o que comer. Ele ainda acrescenta: se eu mandar essas pessoas para casa com fome, eles vão desmaiar no caminho. Alguns deles vieram de muito longe. Jesus demonstra uma atenção cuidadosa com a situação de cada uma daquelas pessoas que fazia parte daquela grande multidão. Isso é uma demonstração da forma como Jesus se importa não somente com aquelas pessoas, mas como Ele se importa também com você. Ele se compadeceu da nossa miséria espiritual.
Jesus é o Deus que entra na história por compaixão da sua miséria espiritual, da minha miséria espiritual, da nossa necessidade de dar sentido à nossa existência. Quando Deus olha para o homem, Ele vê alguém em busca de sentido, alguém em busca de significado, e tentando preencher essa lacuna com vaidades desse tempo que logo vão passar. Tentando preencher essa lacuna de sentido e de significado com coisas que não possuem valor eterno. Por isso nós vemos em Jesus um rei que se importa e não fica indiferente com aquilo que ele vê. Um rei que se importa, que se compadece da nossa miséria e não fica indiferente da nossa miséria, com a nossa miséria. Por isso ele é um rei que provê. Jesus provê. Nos versos 4 a 7 nós podemos ler: mas os discípulos lhes responderam: como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Mais uma vez, Jesus envolve seus discípulos no problema, indicando que Deus, Ele tem poder para realizar tudo sozinho. Mas nós, enquanto discípulos de Jesus, somos envolvidos na sua missão. Somos envolvidos naquilo que Deus quer fazer, aquilo que o Senhor Jesus quer fazer com aqueles a quem Ele quer salvar. Jesus então os chama para si, como nós vemos no versículo 8. Jesus, Ele abre o coração, explica a situação. Os 12 responderam com uma pergunta: ué, mas como que a gente vai alimentar todo mundo, esse monte de gente? Jesus rapidamente ele entra em ação. Ele primeiro pergunta: quais são os recursos disponíveis? O que vocês têm de alimento? Ele descobre o que está disponível. Ele tem uma atitude parecida com a primeira multiplicação de pães e peixes. Ele pede para que aquela multidão se assente. Ele abençoa o pão. Ele entrega na mão dos discípulos e realiza o milagre através do momento que os discípulos distribuem os pães. Depois ele descobre alguns pequenos peixes. Novamente ele abençoa os peixes e também reparte com aquela multidão, também fazendo com que os discípulos distribuam os peixes. 2 vezes ele ensinou o povo a agradecer a Deus por sua provisão diária e confiar nele como seu único e suficiente recurso para dar-lhes o que precisam. Vemos que a provisão do Senhor, ela é sempre perfeita, meus irmãos. Assim como da outra vez, Jesus, ele não somente se importa e provê, como ele satisfaz. Nos versos 8 a 10, nós vemos exatamente isso acontecendo. A palavra de Deus diz assim: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco juntamente com seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Eles juntaram as sobras e encheram 7 cestos grandes. Jesus agora poderia mandá-los de volta para casa. Seria apenas mais um dia normal
na vida do Messias, na vida do Rei Jesus, que satisfaz todos os que o seguem. O pouco pode se tornar muito nas mãos de Deus, do Deus Criador de todas as coisas. Este é um sinal da invasão do reino de Deus na história daqueles que servem ao Senhor. E a pior coisa que pode acontecer com um cristão é o sentimento de que Jesus não é suficiente. Jesus está aqui nos ensinando muito mais do que comida. Por isso eu te pergunto, quem é Jesus para você? Ele é simplesmente alguém que pode prover comida para você? Ou ele é o supremo pastor da sua vida? Por isso, meu irmão, minha irmã, creia, Jesus é aquele que já proveu tudo que eu e você precisamos. Porque Ele se importa comigo, Ele se importa com você. E como o Senhor provê? Ele se provê se doando. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei que se doou. A provisão de Deus para nós é a doação de Jesus Cristo, se entregando na cruz, sendo sacrifício vivo e perfeito para que nós tivéssemos vida. A provisão de Deus também, ela é vista através da palavra de Deus. Na Bíblia nós lemos que nem só de pão nós seremos saciados, mas também da palavra que procede de Deus. A Bíblia é resultado do cuidado e da provisão de Deus para conosco, sabendo que nós precisamos da voz de Deus, da orientação de Deus, e Ele se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo e deixa para nós a sua palavra, para que possamos ter o conhecimento de Deus. O Senhor, Ele deixa para nós a sua palavra, para que saibamos qual é a sua vontade para nós. A Bíblia é fruto da provisão de Deus, é resultado da provisão de Deus para nós. Deus está nos dando um tesouro, quando Ele deixa para nós a sua palavra, quando Ele oferece para nós o seu Filho. E por que nós, por vezes, preferimos ofertas passageiras desse mundo? Se a gente olhar para a história, nós vemos que o homem, ele cada vez mais avança no seu conhecimento, em descobrir, em querer descobrir de onde nós estamos, de onde nós viemos, como nós nos desenvolvemos. O homem, através do seu conhecimento, ele consegue, de alguma forma, mapear as galáxias, consegue mapear o DNA do ser humano, para saber como nós somos formados, mas ainda assim continua em busca de responder qual é o sentido da nossa vida, para que nós estamos aqui, por que nós estamos aqui. Sim, todos nós nascemos em busca de algumas respostas. Como nascemos, de onde nós viemos e para que nós estamos aqui. E de alguma forma, a origem da humanidade, como nós somos formados, de alguma forma, a ciência consegue trazer algumas respostas para nós, mas ela jamais será capaz de nos responder a respeito do nosso sentido e do nosso significado. Todos nós nascemos com essa pergunta: por que nós estamos aqui? Logo, entender que Jesus, Ele é o Rei Supremo, que Ele é o pão da vida, deve nos fazer compreender que Ele é aquele que é capaz de nos satisfazer plenamente.
E a forma como o Senhor nos satisfaz plenamente não é somente nos dando o que comer, mas é aquele que pode prover a nós aquilo que ninguém pode prover. Somente em Jesus nós encontramos o sentido e o significado real da nossa existência. Crer na provisão de Deus é entender que Ele nos satisfaz em todas as áreas da vida. Se seu casamento está em crise, Jesus ele diz que a sua relação com seu cônjuge é como a relação dele com a igreja. E dessa forma ele te habilita a amar sacrificialmente como Cristo nos amou de forma sacrificial. Mas por vezes, o coração endurecido do homem rejeita essa verdade. Talvez você tenha sido ferido por pessoas. Aí Jesus diz que o único caminho para isso é o perdão. Mas o coração endurecido do homem, por vezes, escolhe uma vida marcada pelo rancor e pela falta de perdão. Talvez você acredite que vai encontrar sentido e significado para a sua existência através de bens materiais. Mas Jesus é aquele que diz que é tolice viver somente para acumular tesouros nesse mundo onde tudo se deteriora. Mas ele diz que a verdadeira sabedoria está em acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Talvez você esteja se encantando com a soberba da vida. Mas Jesus diz que ele se opõe ao orgulho. Que felizes são aqueles que são humildes. E que os orgulhosos, que são aqueles que se exaltam, um dia serão humilhados. Somente se alimentando do pão da vida, seremos plenamente satisfeitos em tudo. No entanto, alguns não entendem isso. Por isso eu gostaria de passar para o ato 2 dessa história. Esse texto também nos faz meditar em uma indagação que talvez você tenha feito em algum momento da sua vida. Por que, apesar de muitos sinais, muitos ainda rejeitam o Senhor? E o segundo ato é: os incrédulos exigirão um sinal, mas continuarão rejeitando. Caminhando para a conclusão, nós vemos agora outro conflito entre Jesus e a elite religiosa do seu tempo, os fariseus, que apesar dos numerosos milagres e ensinamentos que evidenciavam que Jesus Cristo ele era ali o Messias, que eles tanto esperavam, aqueles homens, eles rejeitam o que vem e o que ouvem de Jesus. E eles aumentam as suas apostas em seu confronto com Jesus. Porque eles já possuíam uma opinião formada a respeito de Cristo. Eles já tinham rejeitado a Cristo em seus corações. E eles não queriam que nenhum fato concreto, como os milagres e as palavras de Jesus, atrapalhassem a opinião que eles já tinham criado a respeito de quem Jesus Cristo era. Por vezes nós agimos assim com as pessoas. Criamos opiniões prévias sobre alguém. E dificilmente nós mudamos de opinião. Pelo contrário, nós ficamos de alguma forma tentando construir evidências para afirmar o que nós já decidimos em nossos corações a respeito de alguém. É verdade ou não é? Às vezes nós agimos assim. E por vezes, os outros
já agiram assim conosco. Talvez você já tenha estado em uma situação assim. E por isso nós vemos no versículo 11, primeiramente, que eles testam o Senhor. O versículo 11 diz: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Eles não queriam um sinal para crer. Eles estavam discutindo com Jesus. Eles queriam algo que demonstrasse aquilo que Jesus estava fazendo. O motivo deles era pôr Jesus à prova. O objetivo deles não era ser convencido de que Jesus era o rei. Mas eles queriam, de alguma forma, desacreditar Jesus diante do povo. E não testá-lo como um objetivo de autenticá-lo como rei. Uma coisa é colocar o Senhor à prova na fé. Outra coisa é testá-lo na incredulidade. Isso que os fariseus queriam fazer. Eles queriam testar Jesus na sua incredulidade. O texto diz que Jesus, ele respira fundo. Jesus, de alguma forma, fica indignado com esse teste. Porque ele estava diante de pessoas que já tinham criado uma opinião formada sobre Jesus. E eles pedem um sinal a fim de afrontá-lo. Olhando para o sentimento descrito, aquilo que Jesus sentiu, eu te pergunto, você já se sentiu assim? Testado por alguém? Quando alguém te faz uma pergunta, onde aquela pergunta tem o objetivo de extrair uma outra resposta a respeito de você? Alguém que já tem uma opinião a seu respeito, e por mais que você tente provar o contrário, essa pessoa tenta encontrar algo em sua vida, a fim de te encaixar em um lugar onde ela está tentando te colocar? Pois é, os fariseus fizeram exatamente isso com Jesus. Mas a identidade de Jesus não estava baseada em quem os fariseus estavam tentando determinar que ele fosse. A identidade de Jesus está baseada naquilo que o Pai afirmou quem ele era. Quando o Pai disse do alto: este é o meu filho amado. Por isso, eu gostaria que você entendesse que nesse texto, quando é relatado esse fato que ocorreu na vida de Jesus, o Senhor Jesus, ele está se identificando conosco. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, quando as pessoas também tentam nos rotular de algo que nós não somos. Quando nós somos tentados à idolatria da aprovação. Quando aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós começa a moldar totalmente a nossa vida. E assim como a identidade de Cristo estava, não naquilo que os fariseus tentavam projetar nele, mas sim naquilo que Deus disse a respeito do Filho. Quando eu e você estamos em Cristo, a opinião que realmente importa é a opinião, é aquilo que o Pai diz a respeito de nós, que nós também somos seus filhos amados. E essa afronta, ela entristece o Senhor. No versículo 12 nós vemos isso. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a essa geração.
E é interessante que, pela segunda vez, em 2 capítulos, Jesus ele suspira com profunda emoção. Dessa vez, a sua angústia ela foi dirigida a mentes que recusaram as evidências de que ele era o rei, corações que permaneceram duros, olhos que se recusaram a ver e ouvir o que o Senhor estava fazendo. E em resposta à dureza do coração daqueles homens, Jesus diz: vocês querem um sinal? Leiam as Escrituras, ouçam minhas palavras, vejam o que eu faço. E ele diz: nenhum sinal será dado a essa geração. Se você não pode ver Deus agindo em mim, é como se Jesus dissesse isso, nenhuma evidência o convencerá do contrário. O que aqueles homens fizeram era apenas uma expressão da incredulidade. Jesus ele não estava disposto a jogar aquele jogo maligno que lhe foi proposto por aqueles homens. Mais uma vez vemos Jesus aqui se identificando com as nossas aflições. Jesus ele se entristece, assim como nós também ficamos tristes em situações onde pessoas perversas tentam nos colocar em descrédito. Jesus também se entristeceu. Então, saiba que esse discurso, que você pode se blindar totalmente de pessoas que tentam te ferir, isso é uma mentira. Jesus se entristeceu quando tentaram feri-lo. Então a resposta para as ofensas que nós sofremos não está num poder que está dentro de nós, mas na certeza de que nós temos um sumo sacerdote que também se compadece das nossas tristezas, e ele se identifica conosco também se entristecendo da opinião perversa de pessoas malignas. E quando nós vemos que nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós, isso sim vai nascer em nós uma plena alegria, mesmo que as pessoas tentem nos entristecer. E como resultado da incredulidade, no versículo 13 nós vemos que eles perdem o Senhor. O texto diz que o Senhor deixa aquelas pessoas e mais uma vez embarca em uma viagem de barco. Porque nada mais poderia ser dito. É como se o Senhor ali, nesse gesto, ele desse um sinal de julgamento divino. Jesus os deixa. Aqueles religiosos, eles estavam muito próximos fisicamente de Jesus. Mas o coração deles estava muito distante. O que realmente importava estava longe. Os corações daqueles homens estavam distantes demais do Senhor. E eles o perderam. E não muito tempo depois, foram essas pessoas que o crucificaram. A incredulidade, ela é maligna, ela é trágica. Quando alguém diz não ao Evangelho e ao Filho de Deus. Por isso a palavra de Deus diz, lá em Romanos 1, que a pior punição que nós sofremos é quando o Senhor nos entrega as nossas paixões diante da nossa incredulidade. Por isso eu gostaria de concluir dizendo que as duas multiplicações de pães e peixes
abre as cortinas para nós de um grande banquete. Do grande banquete que está reservado para mim e para você, e é descrito lá em Apocalipse 5:9, quando o Senhor diz, através da sua palavra, que um dia, gente de toda tribo, de todo povo, de toda nação, de toda língua, estará reunido com Ele para um banquete. Estaremos assentados com Ele para um banquete. Que gente de toda cultura, de toda classe social que passou aqui por essa terra, mas que um dia respondeu com fé ao chamado de Deus, se assentará à mesa com o Rei. As duas multiplicações de pães e peixes apontam para o grande banquete que está disponível a nós, que recebemos o Filho de Deus como Salvador de nossas vidas. Sim, o Senhor chama para si um povo exclusivo seu, que hoje aqui na terra está espalhado por todas as nações, por pessoas de todas as etnias, de todas as culturas e classes sociais. O lugar à mesa do Rei está reservado àquele que crê, e não quem pode comprar esse direito. Os fariseus eram pessoas que tinham uma excelente reputação na sua sociedade. No meio daquele povo tinha gente que possuía muito poder aquisitivo. E ainda assim eles não tinham capacidade, seja pelos seus bens, ou pelo seu desempenho moral, ou seu desempenho religioso, a capacidade de comprar um assento a essa mesa. E eles não tinham essa capacidade porque só Jesus pode dar lugar a essa mesa, nessa mesa. Da mesma forma, esses dois milagres apontam para uma realidade terrível para aqueles que não creem. A incredulidade dos fariseus aponta para a realidade que mesmo que você tenha tudo, mesmo que você faça tudo, nada disso é capaz de comprar esse lugar nesse banquete. Mesmo que você tenha tudo nesse mundo, se você não tiver a Cristo, você não tem nada. Só pode se achegar à mesa do Rei quem entende de fato quem Jesus Cristo é. Independente se é judeu ou se é gentio. Porque o que nós vemos aqui é que aqueles homens, eles ficaram de fora do banquete, mesmo com tantas evidências. Porque eles estavam obstinados em seus corações. Eles eram incrédulos. Não bastou ver para crer. Portanto, a fé não é fruto do meu poder de argumentação, da minha força. Se o Senhor não abrir os nossos corações, se o Senhor não abrir a mente de pecadores perdidos, mesmo diante de muitas evidências, o nosso destino é o mesmo daqueles homens que rejeitaram o Senhor. Por isso, eu encerro voltando à pergunta lá do início. Às vezes nós precisamos de muitas repetições para aprender algo com o Senhor. Às vezes nós agimos como os discípulos. Experimentamos de Deus no passado e diante de um problema presente, por algum momento nós duvidamos que o Senhor pode fazer novamente algo que Ele já fez em nós. Mas por outro lado, diante de tantas evidências de um Deus bondoso, maravilhoso, você fica se perguntando, por que tantos ainda o rejeitam? Essa é a realidade de um coração incrédulo. Aqueles homens, eles viram pessoalmente Jesus. Eles viram os frutos do seu ministério, mas permaneceram incrédulos. Por isso, a palavra de Deus para nós nessa noite é: não permita que a soberba da vida, não permita
que as muitas distrações desse mundo tirem de você a certeza de que Deus, o mesmo Deus que agiu no passado, continua agindo com você hoje. Peça ao Senhor que Ele quebre corações daqueles que permanecem incrédulos, para que eles, de fato, se encontrem com esse Rei maravilhoso e um dia se assentem juntamente conosco no grande banquete que está reservado a nós. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua bondade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou o Rei maravilhoso, Jesus Cristo, que mediante o seu sacrifício na cruz nos dá um lugar à mesa contigo. Obrigado, Senhor, pela tua graça perfeita a nós, seres humanos imperfeitos. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia nós fomos inimigos e hoje nós estamos à sua mesa. Se há pessoas aqui que até hoje permaneciam com o seu coração incrédulo, que o Senhor abra esses corações e essas mentes, para que essas pessoas possam entender, diante de tantas evidências, que Jesus Cristo é o Rei, que Jesus Cristo é o Senhor que nós precisamos. E que a partir de hoje, Senhor Deus, essas pessoas possam desenvolver um relacionamento contigo. E que eles possam experimentar, como nós temos experimentado, da sua provisão em todas as áreas da nossa vida. Pai, nos salva, Senhor Deus, do coração incrédulo que temos. Não permita, Senhor Deus, que duvidemos no presente daquilo que o Senhor pode fazer diante de tantas evidências do que o Senhor já fez no passado conosco, do que o Senhor já fez no passado e está registrado nas tuas sagradas escrituras. Não permita, Senhor Deus, que apesar de sermos seus filhos, andemos nesse mundo como incrédulos, Senhor. Aumenta, Senhor Deus, cada vez mais a nossa fé em Ti. No nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém.